Olá, povo abençoado. Eu sou a Lili Feltran e nós estamos em mais um episódio do podcast SarsaCast. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com uma amiga muito especial, a Maria, que é terapeuta. Mas antes, a Isa, né, Isa, vai falar dos nossos colaboradores. Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é Isadora Medeiros. Que honra, né, Lili? Mais um podcast, eu creio que vai ser muito produtivo, muito edificante, vai ser uma bênção, vai te prender até o final. Estamos aqui com a nossa amiga Maria, terapeuta, uma mulher de Deus, e que nós já podemos aqui batermos um papo antes de começar o podcast, né, Lili? E ela já falou um pouquinho e esse podcast aqui vai fluir, vai ser uma bênção. E nós não podemos esquecer dos nossos colaboradores, nos nossos ajudadores, oh, Glória. Aí, gente, nós estamos também com o nosso colaborador, a Burguesinha, né, Lili? Sim, A Burguesinha, o brechó chique da cidade de Marília. Não dá pra mostrar, mas eu tô usando a saia da Burguesinha. Eu queria mostrar, mas não deu, gente. Muito linda. Brechó chique daqui da cidade de Marília, o melhor brechó com os valores especiais, valores incríveis, super acessível, né, Lili? Sim, verdade. Que é Eu sou a franqueada, é. É isso mesmo, gente. Também não podemos esquecer do espaço da Paula Porpeta, cabeleireira, que faz um cabelo assim maravilhoso para realçar sua beleza, porque nós mulheres temos que ter uma boa autoestima, né? Vai lá no espaço da Paula Porpeta que ela vai garantir para você uma boa autoestima. Não podemos esquecer também do Date Agência, Date Studio, onde nós estamos aqui gravando o nosso espaço. Nosso amigo Luan. Isso mesmo, nosso amigo Luan Porpeta. E aqui é o espaço onde a gente está gravando o podcast aqui do Date Studio, Date Agenda. Vem pra cá que vai ser incrível. Podcast, corte, o que você quiser aqui é um espaço muito adequado e muito acessível para vocês. Isso aí. Então, nós já oramos antes de começar, né, Isa? Já conversamos um pouquinho com a Maria, né? Gostei, só um pouquinho que eu conversei, já gostei muito de você, Maria. Você é uma pessoa que traz muita paz, muita calma. E eu cheguei meio acelerada hoje, ela viu, e ela já me. Opa! Aí só o jeitinho da voz dela, o tom da voz dela, aquilo eu já fui até meio puxando, assim, ó. Já foi me acalmando. E é gostoso. Eu gosto muito quando eu encontro, assim, no meu caminhar, na minha caminhada, aí na minha vida, no meu dia a dia, pessoas assim. Porque, ainda mais eu, que sou uma pessoa muito acelerada, é muito bom ter gente assim ao nosso redor, né? É verdade. Seja muito bem-vinda, Maria, ao podcast É um prazer SarsaCast. conosco, Maria. Prazer é todo meu, meninas. Bom, eu vou começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber. A sua profissão, ela é terapeuta. Sim. E o que a gente quer saber, assim, como que é que você trabalha, né, com a terapia, que a gente sabe que é para ajudar as pessoas, e como que você linka isso com a vida cristã, com a palavra, né, que é a verdade que Jesus nos deixou. Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu comecei há 30 e poucos anos atrás curando a minha própria alma, Glória a Deus. né? Porque nós ouvimos a palavra e a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela atravessa o espírito Verdade. e a alma. É forte. E eu aceitei Jesus dentro de uma dificuldade que eu estava passando. E eu fiz um desafio com Deus, não tinha entendimento, né, na época. Eu falei, Deus, se o Senhor for Deus dos crentes que eles estão me falando, eu estou passando por uma situação muito séria. Eu fiz 3 pedidos a Deus. É claro que hoje eu tenho entendimento, o que eu fiz foi desafiar a Deus. E eu fiz 3 pedidos e eu falei, um tem que ser hoje e os outros tem que ser imediatos, senão o Senhor não é Deus. E aconteceu tudo igual eu fiz o pedido a Deus. E eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, eu falei assim, esse Deus é tremendo. Você foi ousada, né? Fui ousada. E dentro dessa ousadia do poder de Deus, a minha vida transformou, a minha casa transformou, tudo transformou. Mas eu tinha 3 crianças na época, hoje eu tenho 4. A minha caçula está com 32 anos. Eu comecei a buscar esse Deus com muita garra. E eu começava a ter visões dentro da palavra, mas eu não sabia ter o discernimento. Sim. Eu falava assim, Deus, e eu chegava nos líderes e perguntava, olha, eu tive esse entendimento dessa palavra, você poderia me explicar? Eles olhavam para mim e falavam assim, para com isso? Eu falei, mas como para com isso? Eu só estou querendo entender.
Aí, mas como eles não tinham entendimento sobre a neurociência dentro do inconsciente, eu também não tinha, eu comecei a buscar constantemente dentro da Bíblia os personagens. Olha que E interessante. dentro desses personagens eu encontrei um grande terapeuta. É. E dentro desse grande terapeuta, por favor, me pergunta quem é ele que eu respondo. Pergunta aí, Isa, quem que é o... Qual que é o maior terapeuta do planeta Terra? Fala pra gente. Deus, ele veio pessoalmente falar com Caim. Por quê? Era dois crentes convertidos, conhecedores da palavra, Meus irmãos. mas dois irmãos com o mesmo pai, com a mesma vivência, mas um com uma dor na alma muito grande, que era Caim. E Deus, conhecendo a alma dele, me falou: Caim, meu querido, eu não te rejeitei, eu rejeitei só a sua oferta, mas eu amo você. Uhum. E Deus começou a ministrar ali a cura da alma para ele. E fez uma pergunta muito chave, essa é uma chave muito importante. Caim, por que você me ofertou e você rejeitou o que você trouxe para mim? Não fui eu que rejeito você. E Deus, quando fez essa pergunta para ele, ele ficou mudo. Porque ele não sabia a resposta. Sabia. Mas tem duas fontes poderosas que nós precisamos destruir dentro de nós. Não nasceu na terra, nasceu no céu, que é a inveja e o orgulho. E dentro daquele sistema que ele foi criado com Adão, ele já tinha ouvido a história de Adão que vivia no paraíso. Ele se revoltou, não foi contra Deus, ele se revoltou contra o Pai. E ele transferiu para Deus. E quando ele transferiu para Deus, Deus falou assim: Caim, como eu não posso mudar minha palavra, com livre-arbítrio, eu vou te dar o último conselho. Ele olhou para Deus, não disse nada. Deus disse: você tem o poder de dominar o que está em teu coração, na tua alma. Só você, Caim. Eu não posso tomar a decisão por você. Porque Deus sabia que ele já queria matar o irmão. Sim. Ele já sabia até que ia acontecer, né? O que ia acontecer. Então, Deus, ele se importa com a nossa alma. Ir na igreja é muito fácil, pregar é muito fácil. Mas curar a alma tem um preço. A salvação é de graça, mas a cura da alma eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que saber da onde que eu saí, qual é a minha origem, qual é o meu clã, aonde foi que eu pisei os meus pés. Sim. O que está por trás da minha ferida emocional, o que está atrás dos meus padrões de repetições, por que eu sempre estou caindo dentro do mesmo sistema. Então foi uma busca de mais de 20 anos, buscando dentro da palavra. E aqui em Salmo, olha como é importante, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse fala de cura, mas nós não prestamos atenção. Deus sempre está ministrando a mesma coisa. Povo meu, não repete o erro do teu pai. Povo meu, não repete o erro da tua mãe. Sempre são padrões de repetições se repetindo entre os reis. E eles pagando um preço, por quê? Porque eles faziam piores do que os pais. Porque ali já tinha uma memória. Memória é religião? Não é religião. É padrões de fala. Eu falo, meu filho ouve. Minha mãe falou e eu ouvi. A minha avó falou e a minha mãe ouviu. E aquilo fica guardado. E aquilo fica guardado. Onde fica guardado? No universo. E ele vai mandar de volta o quê? Aquilo que está dentro da caixa preta do avião. Está gravado. Está gravado. Por que dois ouvidos e uma boca? Inconsciente, subconsciente, onde eu ouvi, consciência. Eu tomo posicionamento. Eu não tenho que estar atrelado com o meu passado, com o meu futuro. Eu posso fazer diferente. Porque Deus não diz nem
Não tem escrito na palavra dele que eu tenho que alinhar o passado com o futuro. É pelo contrário, ele diz: você pode fazer diferente o seu futuro. E um que fez diferente o futuro dele foi Daniel, foi José, Sim. e foi aqueles grandes profetas. Eles fizeram diferente. Porque eles ouviram que os pais tinham fracassado lá atrás e eles tomaram uma decisão. É aquela coisa, às vezes você tem um chamado, Deus tem um chamado para sua vida, né, para o seu futuro. Só que se você não dá o primeiro passo, se você não for, Deus não vai te carregar, né? Ele tem aquele propósito para sua vida, ele tem um chamado para sua vida, mas se você não tomar iniciativa, você não sai do lugar. Não sabia? É verdade. Quantas vezes, Lili, eu já ouvi Deus falar com a pessoa, falar assim, eu vou abrir uma porta de emprego pra você. Aí a pessoa tá necessitada, tá precisando. Aí a pessoa, em vez de correr atrás, entregar currículo, quer acordar meio-dia, quer acordar 2 horas da tarde. Aí depois coloca a culpa em Deus. Deus faz a promessa, Deus não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender, né, Maria? Né, Lili? É verdade. Deus faz a promessa e ele cumpre a promessa. Só que nós temos que ter a força de vontade pra correr atrás da promessa e pra tentar conquistar a promessa. Porque a gente tem que agir. Tem que agir. Não ficar de braço cruzado pra situação. E o Oi, desculpa. Não, ontem eu ainda eu postei no meu Instagram que tava falando assim, até postei esse vídeo ontem, justamente sobre isso. Falando que se Pedro andou sobre as águas, é porque ele teve a coragem de sair do barco. Exatamente. Né? E não foi o Senhor que carregou ele. Ele teve a coragem de sair do barco e aí ele viveu esse sobrenatural de andar sobre as águas. Então, se você quer viver um sobrenatural, se você quer viver algo que Deus tem preparado para você, com um propósito, com um chamado, saia do barco. Saia do barco. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. E é isso que você estava falando, né, Maria? Sobre, que você estava comentando agora, sobre essa parte que você falou. Jesus, sumiu o que ela falou. Olha, Fica tranquila que essas coisas o Lua um corta, exemplo tá? é Lázaro. Maria, essas coisas o Lua corta. Deixa eu tossir. Corta, né, Luan? Um exemplo é Lázaro. Por que Jesus falou assim, ô Marta, tirai a pedra? Oh Deus, o senhor só faz... O senhor tira a pedra, tira tudo. Mas era a parte do homem. Sim. E outra parte do homem. Agora, Lázaro está todo amaranhado. Vai lá e desatai. A parte do homem. Sim. Então, a parte do homem Deus não faz. E outra coisa, todos nós achamos, e pelo menos eu creio assim, não é obrigado ninguém a crer da forma que eu creio, que Jesus ele pagou o preço na cruz. Não foi bem assim. A partir do momento que o anjo chegou em Maria e falou assim, você está esperando um filho do Espírito Santo, ali José rejeitou ele, ali já começou. O primeiro passo que Jesus já fechou a porta foi da rejeição do ventre. Ele pagou até chegar na cruz, que eu acho que a cruz ele pagou, mas assim, foi a finalização. Mas ele foi humilhado muitas vezes. Nesse decorrer, nessa caminhada, no decorrer do tempo que ele ficou na Terra, várias coisas aconteceu com ele. Então, eu acho que a cruz foi, assim, a finalização mesmo. Mas, igual você falou, começou com o pai rejeitando, com muitas pessoas não acreditando nas palavras dele e rejeitando ele. Da própria família. Exatamente. Então, assim, muita coisa aconteceu. Ele foi humilhado e o fim foi a crucificação. Mas... Foi a etapa final. Uhum. E quando José rejeitou Maria ali, ele já estava ali trazendo para nós a cura do ventre. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque quando eu tenho a consciência da essência, eu tenho força para quebrar aquele padrão. Sim. Entendeu? Dentro da Bíblia, porque foi ele que rompeu por mim. Então, a autoridade, decisões vem da ação da mente, daquilo que eu acredito.
Se Jesus venceu por mim ali a minha rejeição, então eu tenho força para vencer os padrões de repetições das memórias sem alicerce. Porque tudo aquilo que repete dentro da minha casa não tem alicerce. Deixa só para eu entender uma coisa. Quando você fala padrões de repetições, isso entra também com herança, vamos supor, aquela coisa assim, o meu pai, ou o meu avô bebia. Aí o meu pai bebe, assim, essa herança, maldição, essa quebra de maldição, aí eu vou quebrar a maldição não bebendo, né, entregando minha vida para Jesus e tal, e aí eu quebrei essa maldição, essa herança de maldição que veio. É esse padrão de repetição também ou não? Isso é outro? Sim, padrão de repetição. Tá. As pessoas que repetem o padrão, ele está tomando o lugar ou do pai ou da mãe. Isso se chama honra. É muito forte. E quando você honra o pai e a mãe, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O que acontece? Quando nós honramos o pai e a mãe dentro dos padrões sem alicerce, nós estamos falando, papai e mamãe, eu sou maior do que você. Você não deu conta, mas eu vou dar conta por você. Por isso que o campo traz de volta, porque ali tem um julgamento dentro das minhas emoções e do meu sentimento. Eu rejeitei meu pai. Por que eu rejeitei meu pai? Porque eu falei, papai, o senhor não vai dar conta de cuidar da minha mãe. Eu vou cuidar da minha mãe pelo Senhor. E eu levei para a vida. Quando eu busquei a minha cura, meus filhos, eu fui quebrando a vida dos meus filhos. Sim. Foi Meus trazendo. filhos não têm que levar o fardo que eu estou levando. É verdade, é forte. Aleluia. Entendeu? Uhum. Porque a minha mãe, ela não me passou essas informações. E eu olhei para minha mãe como uma coitada. Minha mãe nunca foi coitada. Ela me deu a vida. Uma mulher, nossa, uma garra de mulher. Mas eu, como eu era criança e meu pai me decepcionou, você entendeu? Então aquilo, eu tive um trauma na minha alma. Minha mãe com 2 crianças recém-nascidas, meu pai chegou 2 horas da manhã. Eu falei, papai, o senhor é um irresponsável. Eu vou tomar conta da minha mãe, pelo senhor. E a partir do momento que eu entendo que a minha essência do Deus Criador é paz, é amor, é prosperidade, eu vou transmutar aquela crença que eu cresci olhando para minha mãe, olhando para o meu pai e acreditando naquelas mentiras. Não porque minha mãe quis mentir, nem meu pai. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. Era o que eles tinham dentro deles, né? Igual meu pai. Ele chegou 2 horas da manhã, minha mãe com 2 crianças recém-nascidas, com 20 dias. Nossa, 20 dias. Tinha tido uma hemorragia, então eu, como uma criança de 9 anos, eu estava ali ao lado da minha mãe. Você entendeu? Então, quando ele chegou 2 horas da manhã, por que aquela criança registrou desse pai? Papai, por que o senhor não cuida da minha mãe? Eu vou cuidar dela pelo senhor. E eu levei para a vida, tá? E quando eu me casei, olha os padrões que já estava dentro da minha alma. Eu estava com um filho de 15 dias, meu marido chegou 2 horas da manhã. O padrão se repetiu. Você entendeu? E assim por diante. Então, quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores, e eu vou desfrutar o melhor dessa terra e meus filhos também. Meus filhos são todos um gigante de bênção nessa terra. Minhas noras, meus genros, Quantos meus filhos netos. você tem, Maria? Eu tenho 4. 4. Já estão tudo criados já. Tudo. Uma netinha de 5 meses. Ai, bebezinha. Mas ela tem só um príncipe, né? Que é o Felipe, Helena, Ana Laura, Maria Luísa e Valentina. Ai, que bênção, né? E todos eles desfrutam do melhor dessa terra, porque a avó, você entendeu? O papel da avó é muito importante, tá? Por quê? Pela fala. Se eu estou lançando sobre os meus filhos, meus netos, meus genros, minhas noras, uma fala de bênção, ela vai ficar como uma casa. Olha que interessante. Então eu tenho esse poder porque Deus deu esse poder na Bíblia.
haja luz e houve luz. Sim. Então, se todos os pais entendessem isso, eles olhariam para os seus filhos todos os dias. Meus filhos eram pequenos, eu ia profetizando sobre a vida Eu ia deles. falar isso agora. Exatamente. E a palavra tem muito poder, né, Maria? Muito poder. Muito poder. A palavra, ela cria, ela faz uma casa. E essa casa, quem vai morar nelas depois da minha partida é meus filhos, meus netos, meus tataranetos, Sim, porque eu deixei essa casa abençoada. sim. E aonde você sabe que você tem um padrão de repetição sem alicerce? É só você olhar o sistema da casa. Entendi. Você vai ter que estar rapidinho. Ah, tá bom. O que eu faço para me curar? Procura a terapeuta Maria Lopes, que ela trabalha com o campo, Exatamente. tá? Eu trabalho com o movimento do campo. Meus clientes falam assim, Maria, eu não tenho nada que falar com você essa semana. Eu falei assim, é mesmo? Por favor, comece. O que aconteceu com você essa semana? Eles olham assim, e eu falo, esse seu, Ai, meu Deus. fazia muita coisa. Ô, Maria, engraçado que isso uma vez, quando eu fazia terapia, né, que eu fazia com a psicóloga, ela falou, a semana que você chega falando que não tem nada, aconteceu nada, é o que mais rende a terapia. É. E uma coisa também que eu queria falar é assim, por exemplo, quando você fala, né, desse trabalho de campo, seria ir lá na raiz do problema? É isso? O campo, são por. Fases, assim, da pessoa? A criança não registrou tudo num dia. Sim, E quando nós faz o tratamento do campo, a criança não pode pular essa escadinha. sim. Então, o movimento vai movimentar naquilo que a criança precisa ser curada. Aí, se eu entendo do campo dessa criança, a criança vai vir se revoltada. E nessa revolta é que está a cura. Porque eu vou trabalhar exatamente, pego o mapeamento dessa criança que já é adulta, uma Sim. tem 60, 70 e está carregando aquele fardo. Eu pego, porque nós podemos mentir, mas o inconsciente nunca mente. Não, mas aí no caso, assim, só para eu entender, que eu acho muito interessante esse assunto. Por exemplo, eu vou fazer, né? Vou fazer meus 40 anos. 40 anos. Eu não lembro de muita coisa, correto? Eu não lembro. Aí como que consegue achar a causa, assim, essa raiz? Conforme vai conversando, aí vem alguns flashes. Como que funciona? Eu não lembro de tudo da minha infância. Olha, eu trabalho com desenho. Através do desenho, uma vírgula, eu já sei exatamente o ponto que você está no seu campo do seu clã. Meu Deus, que interessante! Ai, eu quero fazer então. Nossa, eu fico sou super curiosa por essas coisas. E eu acho interessante porque eu fiquei pensando nisso. Eu falei, imagina, você tem que voltar lá e tem coisas que a gente, né? Algumas coisas marcam. Eu lembro de coisa quando eu era bem pequena, porque me marcou de alguma forma. Sim. Mas a minha memória já não é aquela beleza, né? Então tem coisa que nem é tão atrás, assim, que é recente e eu não lembro. O que acontece com o nosso inconsciente? Ele fica congelado. Hum, entendi. E dentro desse congelamento é que está o tratamento. Entendi. Você entendeu? E como que. Aí você deve estar me perguntando: é a terapeuta que vai descobrir? Não. É você. É o próprio paciente que vai. Só que eu vou te conduzir dentro da ciência, Ah, dentro da terapia, e a maioria das vezes eu faço o processo de hipnose, mas hipnose muito, assim, com relaxamento, sim. para que essa criança volte Uhum. nessa cena. Olha que E interessante. quando a criança volta na cena, Hum. Mas e se não é uma memória muito boa, assim, para se recordar, a pessoa volta, recorda e depois fica com não, aquela mas no memória. momento que você está
Aí você não No lembra mais. processo, Hum. você fala, não é porque você quer falar. Quem fala é o seu inconsciente. E se não bater o mapeamento da sua fala, do desenho, com a sua fala, tem que bater. Primeiro eu passo o diagnóstico do desenho, Certo. que foi você que desenhou, o inconsciente. Uhum. E depois, no tratamento, tem que casar tudo igual, porque é o mesmo inconsciente. Ai, menina, vamos marcar já. Eu quero fazer isso aí. Não pode ter duas balanças. Ah, e isso ajuda depois no futuro, né? Porque você conseguindo matar essa raiz aí que tava esse problema, que tá lá na raiz, tudo, você consegue conviver melhor nas pessoas, você consegue viver uma vida, né, melhor. Você volta para a sua origem. Qual é a sua origem? A nossa origem é a essência do Deus Todo-Poderoso. Sim. Glória a Deus. Ô, Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já vi muitos casos assim, que as pessoas elas não procuram um terapeuta quando tá tudo bem. Ela procura quando ela já caiu no abismo, sim ou não? Acontece muito isso? A pessoa te procurar quando já tá tudo ruim, tudo de cabeça pra baixo, ou quando que a vida tá boa, ela não vai te procurar. Tipo isso. Acontece muito nesse caso. Que ela vai procurar você só no aperto mesmo. Ela vai procurar um terapeuta. Sim. Sim, porque o nosso ego, o ego ferido, ele tem várias manifestações do orgulho. Eu vou vencer sozinha. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Perigoso. Porque muitas vezes não dá nem tempo, né? Eu falo porque aqui em Marília, eu não sou daqui. Faz 2 anos que eu tô morando aqui, mas eu ouvi falar, depois, né, perguntando para as pessoas, né, que me comprovaram, que é uma cidade que é recordes em suicídios aqui, né? Falo, nossa, isso é muito triste, porque, assim, a gente tem bastante igrejas, tem bastante cristãos, e por que assim, será que também, o que tá faltando? Falta o quê? Ajuda da onde para mudar esse número, sabe? Mudar essa realidade, porque é muito triste saber que é uma cidade que tem um número muito grande de suicidas. É triste isso, né? Mas infelizmente hoje em dia o povo já não quer mais procurar esse socorro em Deus. O povo quer procurar socorro onde não tem. Salmo 121 vai dizer: levo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Seu boca de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Seu socorro não vem do homem, seu socorro não vem do médico, seu socorro não vem do juiz, seu socorro não vem do advogado, seu socorro vem de Deus. Então, às vezes, não é coisa do mundo, às vezes não é coisa natural, é coisa sobrenatural, às vezes é ajuda espiritual. Um terapeuta, a senhora com todo respeito, é uma terapeuta, mas é uma terapeuta, meu Deus, glória. Glória, Jesus. É bem. Então, você é diferenciada, você não é qualquer uma. Porque ela vai em Não é cima normal. dos ensinamentos Sim, cristãos. acima das coisas de Deus. Sim. Você aplica as coisas de Deus, é diferente. E eu já faço a oração lá, Senhor, todas as minhas clientes, em nome de Jesus, elas já estão curadas. Eu profetizo isso. Você mesmo profetiza sobre Eu a vida mesma delas. profetizo. E elas E têm eu que sair peço também. licença para orar por elas. Sim. E elas têm que sair também, elas se profetizando sobre elas mesmas. Sim. E eu ensino elas a área de comando. Como você deve dar o comando para essa memória que estava sem alicerce. Então, eu ensino todas elas a fazer o exercício todos os dias. Gente, isso é muito interessante, né, Maria? Muito. E você nessa história toda? Porque você ajuda as pessoas, você cura, né? Ajuda a curar através da palavra as pessoas se encontrarem, voltarem na origem, igual você falou, né? E serem curadas e, né, quebrar essas cadeias. Mas e você com tudo isso? Você não fica meio sobrecarregada? Porque eu penso assim, que eu acho que às vezes uma psicóloga, uma terapeuta, ela Você pegar precisa tanto o fardo das pessoas. não precisa de uma outra, você não precisa você também, por conta dessas histórias, de ficar carregada, assim, das pessoas? Eu faço. Primeiro que tem que fazer a terapia, a própria terapeuta. Né? Porque eu fico imaginando, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito. Eu não sei se eu serviria para ser terapeuta. Porque eu sou muito assim, coração de. Eu fico com dó, sabe? É igual eu não conseguiria, acho que nem ser enfermeira, médica, porque eu morro de dó. Então aquilo ia levar para mim de um jeito
que, nossa, eu queria dar conta. Tem que ser uma pessoa bem estruturada. Tem que ser bem estruturada, Estrutura. né? Eu entendi que o seu campo é seu campo e o meu campo é meu campo. Eu não vou poder tratar do seu campo, porque você vivenciou seu pai e sua mãe, e eu vivenciei meu pai e minha mãe. Então, mas não deixa, eu estou tratando da sua pessoa e eu estou me curando, tratando de você. É uma troca. Porque às vezes a sua história está tratando da minha criança. E ali eu tratando, a minha criança começa a também ser tratada. Olha que Você interessante. entendeu? Tem alguma, assim, algum relato, alguma história de alguma paciente sua, assim, que te marcou muito? Lógico que a gente, né, não pode aqui falar nome de ninguém, mas eu falo assim, algo que te marcou, assim, muito, você fala assim, nossa, foi muito forte, enfim. Olha, todos são fortes, porque geralmente é 30, 40 anos dentro de uma prisão. Tá? Mas tem uns relatos bem fortes, né? Que você ia um pouco, a testemunho dela é bem forte, tá? Porque ela chegava no México, ela tinha uma crise, e depois, dentro do mapeamento, foi quando ela era criança, ela vivenciou, né? E, e dentro do processo de tratamento, nós descobrimos ali dentro que ela olhou para aquele porquinho ali, né? E ela ficou com dó do porquinho e ela tinha a mesma crise que o porquinho quando o pai estava matando o porco. Olha isso. E isso era tão comum na época, né, de das crianças. Todo mundo. É, Eu mesmo já vi matar porquinho em sítio. então, eu também. É. E ela tinha essa crise, quando ela chegava no México, ela desmaiava, ela tinha vários problemas sérios, né? E foi assim, que me marcou mesmo, foi porque eu sempre criei ao lado, né, do pai matando. Eu também. E nunca, Nunca me traumatizou assim a nunca ponto. traumatizou, mas como ela olhou e ficou com dó do porquinho, ela ficava muito mal. Meu Deus. Essa cliente, ela é amada. Amada, se você me ouvir, você é muito amada. Vai ser sempre. E acaba que a gente acaba se apegando também, Não, né? eu amo todas as minhas clientes. Nem é cliente mais. Sim. É muito mais que uma Porque amiga. acaba se apegando, né? Porque você vai conhecer a pessoa ali, Sim. o mais no íntimo No dela, íntimo, né? coisas que mãe e pai não conhecem, eu passo a conhecer. Exatamente. Né? Maria, que trabalho legal, que trabalho bonito. E eu fico muito feliz que você faça isso em cima da palavra de Deus, em cima, igual você falou que você estudou, né? Isso. Conte um pouquinho para nós melhor essa parte que eu achei muito interessante, que você estudou os personagens. Todos os personagens. Davi, ele só caiu em adultério porque ele estava na quarta geração. Como assim? Me explica para eu entender melhor. Porque a avó dele foi a Raabe, né? Não, a tataravó. Né? Aquele era o momento dele romper esse padrão. Mas, infelizmente, ele não rompeu. E pagou, teve uma consequência forte. Sim. Entendeu? E cada um desses personagens leva com eles algo diferente. Leva essas memórias sem alicerce. Por isso, nós nunca podemos condenar o irmão quando ele cai. Sim. Pelo contrário, precisamos tratar a causa. Sim. Você entendeu? Uma porque é até pecado a gente julgar, né, o outro, né? Mas eu falo assim, a gente não sabe o que tá por trás, não sabe o que aconteceu. Exato. Uma coisa leva a outra e a gente não pode também, porque pode acontecer com a gente também, Sim, né? sim. Então eu achei interessante isso que você falou agora, é verdade, a gente não pode Esse trabalho é o trabalho que realmente leva a uma profundidade do conhecimento de Deus, é você curar sua alma. Porque como que você vai olhar para Deus se você tem mágoa do pai e da mãe, se você fez um voto de cuidar da mãe e do pai? Você está querendo cuidar de Deus, Deus não precisa de cuidado. Sim. Somos nós. Então, quando eu volto para a minha essência verdadeira, que é Deus, eu falo, papai e mamãe, eu amo vocês dois, mas eu não preciso carregar o fardo de vocês dois, como eu estava carregando. Sim. E vocês são os melhores pais do planeta Terra, mas eu tenho a minha essência do Deus Criador, eu volto para ela. Eu vou desfrutar do amor de Deus. Senão eu transfiro como Caim fez, ele transferiu a revolta do pai dele para Deus.
É verdade. E nós não prestamos atenção a maioria. Quando Deus falou do campo, ele deu, ele fez ali uma metáfora ali do campo, que ele falou assim: durante o dia ele plantou, e durante a noite veio, né, o joio. Os dois são iguais. Uhum. O trigo ele tem cura e o joio não tem cura. Mas nós não somos dignos para julgar. Ele falou: deixa quieto. Eu não vou julgar nenhum nem outro. No dia do juízo, cada um vai prestar conta. Sim. Então, nós estamos vivenciando esse tempo de esfriamento. Não tem mais aquele amor pelo próximo, Verdade. mas tudo está dentro da alma. Igual a gente estava falando, as pessoas estão muito carentes hoje em dia, né, Muita, Maria? muita carência Por conta desse esfriamento que você por falou causa desse agora. esfriamento. E se nós, Abraão, Isaac e Jacó, os mesmos padrões, as três mulheres estéril, porque todos eles, Abraão trouxe Ló. E o que foi que Isaac fez? Claro que eu não vou falar tudo aqui agora. Quando Deus revelou para a Rebeca ali que iria ter duas nações no ventre, Sim. ela tinha que falar para Isaac. Uhum. Colocou o nome do filho Jacó. Jacó nunca foi um enganador. Sim. Não vem uma fala que Jacó enganou alguém. Jacó era um homem maravilhoso, mas por conta que o pai e a mãe não tratou, veio as consequências para ele. E no dia do casamento dele, aconteceu o mesmo para ele. O sogro fez com ele o que ele trouxe dentro da alma dele. Nossa, isso é muito forte, né? Muito, muito sério. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. E eu tô achando, assim, muito interessante, porque eu tô aprendendo bastante coisa aqui com você. Maria, dá pra ver que Verdade. você é uma mulher muito sábia, né? E eu admiro isso. Acho interessante uma pessoa, assim, que busca, que é, igual você falou, que estudou a Bíblia, que estudou os personagens. Porque ler a Bíblia, todo mundo já leu uma vez na vida a Bíblia, né? Mas dessa forma, se aprofundando, analisando, tanto né, tantos personagens como, né, ali a palavra mesmo e linkando ela com a sua profissão, isso é muito bonito, isso é muito interessante. E você vê que o próprio Jesus, ele respeita a fala. Lameque era a quarta geração de Galinha. E quando ele fez aquela arte lá também, ele falou assim, 70 vezes 7. E os discípulos perguntaram para Jesus, perdoa 7 vezes, Senhor? Ele falou, 70 vezes 7. Sim, Porque era a quarta geração de Galinha. sim. Por que a quarta geração? Porque a quarta geração se ouve a fala. Olha, É por causa da fala. sim. E Lameque, ele falou, queria ser 70 vezes 7. Jesus falou, ok. Uhum. A fala tem muito poder, gente. A gente tem que se A policiar mesmo. Até estava comentando aqui antes de começar, né, o podcast, que às vezes a gente, como mãe, eu no caso, que eu sou mãe, às vezes a gente, né, correria do dia a dia, aquele estresse, aquela coisa, às vezes a gente acaba falando alguma coisa, ou se não, a criança vem, você não dá atenção, não dá, né? Por conta do dia a dia mesmo, de correria, e você deixa passar ali algum momento que você podia ter, né, um momento diferente com seu filho, profetizado algumas palavras e do crescimento dele, né, como pessoa. E é complicado, isso é bem difícil. A gente tem que se policiar mesmo, porque o que sai da nossa boca é forte, né? Não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. E a mãe curada, o filho curado e a geração curada. É uma responsabilidade grande, Tá? né? Maria, enfatiza aqui pra mim como que você teve a ideia de ter essa profissão, de tomar atitude dessa profissão de terapeuta. Assim, surgiu no pior momento da sua vida, foi isso? Ou Tá. foi num bom momento, como Ou foi? foi do nada? Conta pra gente como que surgiu a ideia dessa sua profissão. Na verdade, desde criança eu cuidava das pessoas, só que eu não sabia, né? Eu já ensinava na escola desde os 7 anos, 8 anos. Eu cuidava dos irmãos, que eles saibam que eu cuidasse deles, né? Cuidar dentro da minha alma.
Ah, todo o desabafo da minha mãe era comigo. Resolver uma situação difícil da família, chama Maria. Eu falava assim, sei. mas por que só eu tenho 7 irmãs e 7 irmãos? Nós somos uma família muito unida, graças a Deus, uma família muito abençoada. Nós nunca brigamos com os irmãos, porque minha mãe sempre ensinou isso para nós. Eu cresci dentro desse padrão e meus filhos também. Eles se dão muito bem, graças a Deus, porque eu também, se eu aprendi com a minha mãe, eu também ensinei a mesma coisa. É, que sempre tem uma pessoa na E família tem que... sempre uma pessoa na família. E eu ia lá e socorria todo mundo. Mas com a minha busca, hoje eu já não faço mais isso. Porque eu falar, o fardo dos meus irmãos é dos meus irmãos, o fardo das minhas irmãs é das minhas irmãs. Você entendeu? E o fardo da minha mãe é da minha mãe. Mas você naquela época era tranquila ou a sua mente era perturbada, ou você mesmo que ajudava os outros, você era daquele tipo de pessoa que ajudava, só que ninguém te ajudava. Era assim ou você era tranquila, na paz? Não cresci numa família perturbada, nem depressão, nem problema, porque minha mãe era uma pessoa que sempre ela não me ensinou nem ser católica, nem crente, nem espírita. Ela só falava só Deus. Então eu cresci só Deus e pronto, e acabou. E eu sempre fui uma pessoa tranquila, calma, né? É porque tem pessoas assim que passam por um momento muito difícil, aí na dificuldade ela decide Desenvolve dar a ela. volta por cima. Ela desenvolve, ela cria um testemunho no meio da dor. Olha, eu saía de Marília e ia para Ribeirão Preto, porque a igreja que pregava a cura era Sara Nossa Terra. E eu tinha, assim, eu lia dentro da palavra, mas não tinha alguém, um mentor. E eu precisava ter um mentor. Há 30 anos atrás era muito difícil. E eu fazia tudo escondido. Até descobrir se a Bíblia estava falando a verdade para mim ou não. Se esses personagens de Jacó, dos filhos de Jacó, era verdade ou não. Então, a minha busca, eu sou formada, eu acredito quem quiser, o importante sou eu, pelo Espírito Santo e a sabedoria do Pai. Glória a Deus, eu acredito. Aleluia. Porque dizer que eu fui em faculdade há 30 anos atrás, eu não fui. Mas eu Foi uma tinha. coisa que Deus te deu. Você Exatamente. Eu olhava, eu conversava com você, 5 minutos eu já sabia qual era o seu sistema. Eu falava assim, mas de onde veio isso? Quem está me falando isso? E eu ia lá para a Bíblia e disse, Deus, eu não estou entendendo. Porque eu consigo ver dentro dela o que ela não está vendo. Ser um instrumento, né, nas mãos de Você Deus. entendeu? E foi na minha própria caminhada que eu fui descobrindo. Eu acho que assim, conclusão disso, esse é o seu ministério, Maria. É o ministério. O seu ministério. E é muito sério. Eu acho assim que também é muito forte, porque demais, nossa. e é uma responsabilidade bem grande, porque são vidas assim que você tá você está ajudando a se curar, né? A voltar para a origem, como você falou, para a essência. Isso é muita responsabilidade. Então eu peço assim, para finalizar, né, que a gente já passou um pouquinho do tempo, eu peço para que Deus continue te abençoando e trazendo muita sabedoria para você, porque você está sendo como um instrumento nas mãos do Senhor para estar ajudando tantas pessoas. E com certeza depois do fim desse podcast vou pegar o seu telefone, porque eu quero voltar para minha essência também, para minha origem. Pessoal, vou ler aqui uma palavra em Salmo 45, ele diz aqui em 10. Ouve, filha. Ouve primeiro, ouve. Olha, olhar. Tá? Inclina os teus ouvidos e sai da casa do teu pai. Não é abandonar pai e mãe. Sair daquilo que eu acreditei. Você entendeu? Para não repetir o padrão sem alicerce. Eu tenho esse poder, porque aqui foi escrito. Aí ele disse, então o rei te aperfeiçoará na tua formosura, porque você é formosa, você é linda, você é maravilhosa. Deus fez nós uma maravilha, não foi com rejeição, não foi com medo, não foi com depressão, não foi para suicidar. Foi para viver com alegria. Sim. Essa é a nossa essência. Mas para mim ter essa essência,
Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou a Maria que acreditou num pai irresponsável, ou eu sou a Maria que acredita num pai que tudo pode, que é o Deus Criador? Sim. Então eu preciso acreditar na minha essência, que é o Deus Criador. Amém. Glória a E Deus. deixar o passado não estar atrelado com o meu futuro. O meu futuro eu posso fazer diferente. Viver essa alegria. Porque o preço foi alto demais. Não foi com ouro, não foi com prata, foi com sangue. Amém? Amém. Amém. Maria, Amém. muito Glória a Deus. forte, hein? Gente, tá muito bom esse papo. Tá muito bom. Nós Muito passaria bom. aqui a noite toda, porque eu É. tenho muita coisa para falar. É. E quem quiser fazer um mapeamento sem compromisso, só para saber quais são os pontos negativos dessas memórias sem alicerce, por favor, entre em contato comigo. Ai, eu não sei vocês, mas eu com certeza quero fazer. Com certeza. Eu quero voltar para minha essência, né? Isa. E eu amei. E parabéns pelo trabalho. Viu? Muito obrigada pela sua participação. A gente aprendeu bastante, né, Isa, aqui. Sim, demais. Nossa, Uhum. foi um papo muito edificante, gostei bastante. Agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade, hein, de estar divulgando esse trabalho que os pais estão precisando, estão deixando os filhos tomar conta deles sem perceber. Então, precisa esses pais abrir seus olhos. Ô, Maria, quer deixar o seu contato aqui? Pode falar o Uhum. contato, aí o Luan coloca na legenda. O meu telefone é 997 50 17 37. Pode fazer seu mapeamento, entra no meu WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer de atender você. E com certeza sua vida nunca mais vai ser a mesma. Gente, que eu vou fazer esse mapeamento Eu para ontem. Amém. Obrigada, querida. Deus abençoe. Um beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Deus Fique com abençoe Deus. todos.